Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Zubel e esse é mais um vídeo sobre psicologia junguiana aqui do Psicuida. Hoje a gente vai falar sobre sombra, um dos conceitos mais populares do Jung e que gera uma série de curiosidades e dúvidas. Bora olhar para a sombra comigo? Então deixa teu joinha, te inscreve no canal e vamos junto! A ideia hoje é a gente entender de uma maneira geral o conceito de sombra e falar um pouquinho sobre a constituição e como ela se manifesta em nível pessoal e em nível coletivo. E vamos trocando ideia, deixa aí teu comentário, me conta o que mais te chamou a atenção no conceito, no vídeo, vamos conversando. E muito bem, então vamos começar retomando o que a gente falou lá no vídeo sobre personas. Se tu ainda não viu ou não lembra mais, eu vou deixar o banner aqui em cima e já deixa abertinho para assistir depois. Fica mais fácil da gente compreender a noção de sombra se a gente pensar nela como um oposto complementar da noção de persona. Então, se a persona é a face que a gente mostra para o mundo, a sombra é aquela parte que a gente esconde, até da gente mesmo. No segundo livro do volume 9 das Obras Completas, o Jung vai falar sobre o simbolismo do si mesmo, do self, e vai tratar da sombra como uma parte integrante e necessária ao self, que seria a nossa totalidade psíquica em potencial. O Jung entende a sombra como um fator psíquico inconsciente. Quer dizer, a priori, sem um trabalho introspectivo, o ego não tem consciência de que projeta uma sombra, mas ela é uma parte importante e uma parte viva da personalidade. Por isso, ela quer se manifestar de alguma forma. Estabelecendo um paralelo com a obra do Freud, o próprio Jung fala que a sombra corresponde à noção de inconsciente. Como a gente está falando de Freud, então é só o inconsciente pessoal, tá, gente? Na sombra fica tudo aquilo que a gente reprime, seja ruim ou não. Então vamos falar um pouquinho da constituição da sombra e como ela se manifesta no nível pessoal e no nível coletivo. Então, na sombra estaria tudo aquilo que a gente reprime, todas aquelas nossas partes que a gente não mostra e coisas que a gente já esqueceu, porque é difícil de olhar para elas. O Itmund tem uma definição que contribui muito para a compreensão do conceito. Ele fala que a sombra é uma parte da personalidade que foi reprimida em benefício do ego ideal. No livro O Eu e o Inconsciente, o Jung, lá numa notinha escondida, ele traz o conceito de uma maneira bem sintética, que eu acho bem legal de entender. Ele fala que a sombra é a parte negativa da personalidade, negativa entre aspas. A sombra, então, é a soma das propriedades ocultas e desfavoráveis, das funções mal desenvolvidas e dos conteúdos do inconsciente pessoal. Ficou complicado? Calma que a gente já vai esmiuçar. Primeiro, vamos frisar que a gente está falando agora da sombra pessoal, da sombra como complexo. Então, dos conteúdos do inconsciente pessoal, a gente já falou, né? São os nossos aspectos reprimidos, aqueles que ao longo da nossa história, de uma forma ou de outra, foram lá para o nosso inconsciente pessoal e formaram os nossos complexos. Mas o que o Jung quer dizer com propriedades ocultas e desfavoráveis, hein? Aí o Jung está falando daqueles nossos traços psicológicos que, independentemente de serem bons ou maus, para além de qualquer julgamento moral, o ego interpreta como incompatíveis e ameaçadores, porque não combinam com ele, com aquilo que ele quer mostrar, com a persona que ele construiu. Então ele tenta deixar bem escondidinho lá num lugar onde ninguém consiga ver, nem ele. O que acontece é que, em geral, esses conteúdos coincidem com aquilo que a gente entende como mal. O ego, em geral, quer esconder aquela nossa parte que foge do que é socialmente aceito, esperado, adequado. Então, o mal, o feio, o sujo, vai tudo para a sombra. Mas o atributo negativo da sombra, antes de ser um valor moral, ele fala daquilo que está ausente na personalidade consciente. É aquilo que a consciência do ego rejeita, porque julga como sendo mal. Deu para entender? Então a sombra pode ser boa, Lari? Pode. Se a gente se identifica e exprime qualidades negativas, o que vai estar sendo reprimido é o nosso aspecto bom. É ele que vai para a sombra. Tá, e quando Jung fala das funções mal desenvolvidas da sombra, do que ele está falando? Daí a gente pode pensar que ele está se referindo, por exemplo, aos tipos psicológicos.
Então, se eu sou uma pessoa extrovertida que funciona no mundo com a função sentimento, a minha sombra vai trazer a introversão e o pensamento, né? Esses últimos aspectos, eles vão estar presentes em potência lá no meu inconsciente. E um dos meus desafios no meu processo de individuação, na minha caminhada de amadurecimento psíquico, vai ser justamente desenvolver esses aspectos, trazer um pouco de luz para eles. A gente vem falando bastante da sombra como complexo. Então, em nível pessoal, o conteúdo específico da sombra muda conforme a pessoa. Os aspectos que cada um reprime vai depender da sua história, do tipo psicológico, das características da personalidade, do meio cultural em que a pessoa está inserida e das defesas que cada indivíduo utiliza, entre outros fatores. De uma forma mais ampla, a gente pode falar também no complexo cultural da sombra. E aí a gente vai falar de conteúdos que têm uma qualidade imoral ou pelo menos amoral para toda uma coletividade. Quer dizer, o que fica na sombra de uma sociedade é aquilo que contraria ou desvia dos costumes, desvia das convenções sociais. Se a gente vive num país famoso pelo jeitinho, de repente a gente expressa atributos, a gente é conhecido mundialmente pela nossa criatividade, flexibilidade. E o que tem a sombra disso? Rigidez e conservadorismo. E tem, né? Deu para entender a ideia de sombra como complexo cultural? A sombra está presente, né, gente? E com o trabalho de análise a gente pode perceber isso. Seja quando a gente fala da nossa análise pessoal, ou seja quando a gente olha profundamente para os fenômenos coletivos. E agora eu quero falar um pouquinho da sombra como arquétipo, porque a existência e a necessidade de sombra também podem ser pensadas como um fator arquetípico, quer dizer, como algo que transcende a esfera pessoal e mesmo o espírito do tempo, né, o contexto social. Então, diz respeito a um fator psíquico comum de toda a humanidade. E em todas as culturas, a qualquer tempo, a gente sempre vai ter manifestações do arquétipo da sombra. E nos arquétipos e o inconsciente coletivo, o Jung fala que as imagens arquetípicas da sombra vão representar, vão personificar aquilo que a gente não reconhece na gente mesmo e que nos incomoda. Como, por exemplo, traços inferiores de caráter ou outras tendências incompatíveis. Por isso, o Jung entende que a sombra é o arquétipo do mal. Não é que não possam ter coisas boas na sombra, tem, a gente já falou disso, mas é uma experiência universal da humanidade projetar o mal no outro, no bandido, no vilão, no mau caráter, político, é sempre o outro problema, porque a gente é herói, né? A gente é lindo sempre. E essa função de projeção do mal no outro é da ordem do arquétipo da sombra. Então, em termos de arquétipo, mitologia, imagem primordial, as representações da sombra vão estar ligadas à personificação ou até mesmo à objetificação do mal, que vai estar em outro lugar, né? Na figura do demônio, do inimigo, daquilo que é tentador, que é maligno. Também na figura do duplo, né? Aquele que tem duas caras, que remete à experiência arquetípica da estranheza, da suspeita, do prejuízo. O arquétipo da sombra, nos mitos, nos contos, nas séries de TV, tradicionalmente ele é representado pela figura que simboliza o mal, pela figura do vilão. Aquele outro a quem o herói vai combater e vai culpar, né? Porque o vilão é o bode expiatório também. O mal fica só nele, o herói é maravilhoso. Só que o vilão é a sombra do herói, né, gente? E se o vilão é a sombra do herói, o contrário também é verdadeiro. Lembra que a gente falava que em termos de complexo, na sombra a gente pode ter aspectos positivos? Em termos de arquétipo, a mesma coisa, até porque o arquétipo ele é necessariamente ambíguo. Então, na sombra do mal a gente tem o bem. E se o vilão expressa o mal, o feio, o baixo, na sua sombra existem o bem, o belo e o alto. Isso explica também porque é só quando se depara com o vilão que o herói consegue crescer e consegue alcançar a sua expressão mais radiante, né? Descobrir toda a sua força. Isso também fala do nosso processo de individuação e do encontro e do enfrentamento da sombra, que está mais ligado à ideia de reconhecer essa dimensão na gente, de lidar com ela, negociar, dar um espaço para ela aceitável,
do que tentar suprimir ela de alguma maneira. Mesmo porque, e é importante lembrar disso, a sombra daquilo que parece ruim tem algo bom. E integrar qualidades da sombra faz a gente ampliar nossa personalidade consciente. Porque na sombra podem existir grandes potenciais, grandes potencialidades. A partir do mal, quanta coisa boa às vezes acontece. Quem nunca viveu uma experiência terrível, uma fase da vida, desafios muito difíceis, aniquiladores até, mas que depois acabaram rendendo frutos. Olha a gente aí a cada dia tentando enxergar o que está nas sombras das nossas dificuldades, dores, perdas, crescer em todo esse processo. Gente, o papo tá ótimo, mas o vídeo tá ficando longo e ainda tem muita coisa que eu queria falar sobre sombra. Especialmente sobre o processo terapêutico, a integração, como é que a gente pode olhar para a sombra, mas vai ter que ficar para a próxima. Então, logo eu volto com esse tema e a gente pode até fazer uma minissérie sobre sombra, de tanta coisa que tem para falar. O que vocês acham? Combinado? Se tu gostou, te convido a deixar o teu joinha e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que possam curtir e queiram entender um pouquinho mais sobre a sombra junguiana. Não esquece também de te inscrever no canal e ativa as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. É isso, te espero semana que vem. Um beijo da Lari e se cuida!